Boa noite, meus amados. Graça e paz, queridos. E tudo nas bênçãos de Deus. Nós vamos iniciando nossa terça-feira aqui, mais uma live. Vamos iniciando e eu quero já aqui hoje eu tenho um convidado aqui de honra, na verdade, para participar conosco. Enquanto isso, boa noite a todos, irmãos, irmãs, amigos, família Betel. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Para nós estamos agora esse tempo novo, esse tempo diferente, vivendo igreja virtual, igreja online. E eu quero crer que, sem dúvida nenhuma, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. E eu tenho hoje, na verdade, assim, a grata alegria, grata satisfação em Cristo Jesus de ter aqui o pastor, que também é meu amigo, talvez ele nem lembre, eu estava falando com ele há pouco, talvez ele não lembre, que em 97 nós estávamos juntos no seminário de Campinas, ele já no 4º ano, eu estava chegando, lá da nossa igreja Filadélfia de Pelotas. Boa noite, pastor, querido pastor Marinaldo, neste momento, 1 da manhã, lá na cidade de Miranda de Ebro. Pastor, dá um oizinho aí para a turma e depois nós vamos dando sequência aqui. Boa noite a todos e boa noite, Gerson. E com certeza, eu lembro. E lembro de muita coisa. Muita coisa. Na verdade, é uma alegria estar com vocês aqui e poder compartilhar esse tempo. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe e que esse tempo seja proveitoso para mim, para você também, para a gente compartilhar de algumas coisas de Deus e de nosso coração também, o que vocês perguntarem aí. Se eu souber a resposta, se eu não souber, passamos adiante. Tá certo, querido pastor, mais uma vez bem-vindo, uma alegria muito grande. Acredito que o pastor e missionário Marinaldo, ele é conhecido já de muitos irmãos, mas eu quero dar aqui um breve histórico aqui, né? Pastor Marinaldo, nosso missionário na Espanha, é casado com a Zenaide, tem um filho, o Tiago, que atualmente tem 19 anos, está na Espanha agora em maio, são 10 anos em terras espanholas. O Marinaldo é brasileiro, Campina Grande, Paraíba, e a Zenaide de Jundiaí, aonde eu também tive a grata oportunidade de conhecer a igreja mãe lá da Zenaide, lá em Jundiaí Mirim, né? Isso. E atualmente, então, o pastor Marinaldo está em Miranda de Ebro. É isso? Acho que é assim que se pronuncia, pastor, né? Mas depois tu me corrige se eu estou falando errado aí, né? Tá certo. Querido, olha só, vamos para a gente remir o tempo aqui e, sem dúvida, as pessoas querem te ouvir, né? Muito mais do que a mim. Eu queria que falasse um pouquinho, antes de nós falarmos de toda essa função da pandemia, vocês estão aí no foco, na semana passada, até para que tu saibas, esteve conosco também nessa live de terça-feira, onde nós sempre trazemos um debate aqui, uma conversa aberta com os nossos missionários. Esteve o pastor Milton, missionário Milton, que está lá em Bolonha, na Itália, e ele contou porque tanto a Itália quanto a Espanha é o foco, na verdade, hoje dessa pandemia que o mundo inteiro está sofrendo. Mas antes de nós falarmos a respeito disso, querido, eu queria que vamos falar primeiro de coisa boa, né, amado? Em nome de Jesus. Então, fale do projeto, como é que está aí o projeto, como é que está o campo de missões, quais têm sido os planejamentos, não é? O que já aconteceu, o que está por acontecer. Conta para nós aí, pastor, por favor. Na verdade, nós estamos na nossa terceira cidade, né? Aqui na Espanha. Nós moramos em Madrid, junto com o Milton, inclusive na mesma igreja, nós ficamos 1 ano e meio ali apoiando ele também no nosso período de adaptação aqui na Espanha, quando chegamos em 2010, e foi um tempo maravilhoso com o Milton. E depois nós mudamos para Pamplona, onde nós ficamos lá em 2010, trabalhando na igreja até 2017, mais ou menos. Isso, e a partir depois começamos a apoiar um trabalho aqui em Miranda de Ebro, na verdade um grupo em Miranda de Ebro, e no ano passado
mudamos para morar aqui em Miranda de Ebro em setembro do ano passado. Um grupinho de espanhóis, e fomos desafiados a apoiar esse trabalho. É um trabalho, é um projeto de plantação de igreja e de, ao mesmo tempo, de vamos dizer assim, não é renovação, como vamos dizer assim, reestruturação, porque aqui antigamente houve um trabalho batista. Então nós começamos com esse grupinho de 9 pessoas e Deus tem nos abençoado, já somos quase 25 pessoas, para a glória de Deus. Tem sido uma bênção. Esse período aqui nós nos mudamos em setembro, mas estamos colaborando, vindo para cá desde Pamplona, são 130 quilômetros. Nós viemos desde 2018, desde setembro de 2018. Em 2019 nos mudamos e aqui estamos desde setembro do ano passado. Tem sido uma benção trabalhar com esse povo aqui nessa cidade. É Miranda de Ebro. É Ebro porque aqui passa um rio, se chama Rio Ebro. Então é conhecido por causa desse rio. Esse rio viaja por muitos quilômetros aqui dentro da Espanha. Que legal, pastor Marinaldo. Que bênção, glória a Deus, muito bom. E falei errado agora, sim, agora já estou corrigido aqui pelo Rio Ebro, na verdade, não é? Tá certo, amado. E ainda sobre o trabalho, pastor, claro que agora, exatamente agora, a gente sabe que as coisas estão, de alguma forma, fugiu do nosso controle, as coisas pararam, mas existe algum desafio que vocês estão, assim, agora impulsionando aí como campo de missões, na cidade, no trabalho, enfim, o que vocês estão pensando, na verdade, então, aí para os próximos dias? Na verdade, nós começamos o ano passado, quando começamos de fato, vamos dizer assim, com todo as viagens que nós fazíamos, morando em Pamplona e viajando para cá, não era tão fácil realizar tantas atividades. Realizamos algumas, mas o ano passado nosso primeiro objetivo era estruturar, organizar, né, o grupo e levar o grupo a um trabalho evangelístico, a um trabalho a se sentir mais igreja, né, no sentido geral, no trabalho, na forma de ser, na forma de trabalhar, até porque a maioria do pessoal era idoso, gente idosa. Temos aqui nessa situação que estamos vivendo, temos aqui um grupo de 8 pessoas idosas de grupo de risco que se fala. Eles estão bem, graças a Deus, mas assim, então esse pessoal eles não tem o mesmo dinamismo que um grupo de jovem ou quem sabe outro grupo teria. Mas tivemos que trabalhar essa questão também. Mas Deus foi tão maravilhoso que nos surpreendeu com esse crescimento no meu ponto de vista, um crescimento muito rápido. De setembro a dezembro foi acrescentada na igreja mais ou menos umas 12 pessoas, ou 13 pessoas. Então, eu senti que foi a mão de Deus movendo e juntando esse pessoal, que inclusive não vieram de outras igrejas daqui. Alguns novos convertidos, alguns novos que ainda não tomaram completamente a decisão, mas está conosco, e outros que convertidos já, mas que vieram por motivo de trabalho, de igrejas batistas, aqui da Espanha, e buscaram a igreja batista aqui em Miranda de Ebro e vieram congregar aqui. Então são casais jovens e são pessoas com famílias estruturadas que eu vi como a mão de Deus dizendo assim, vamos animar um pouquinho mais esse negócio aí, mandar um povo aí que possa desenvolver um trabalho assim. Não é que o pessoal idoso não possa fazer, mas evidentemente a gente sabe que existe um certo limite para eles, né? Então começamos a reorganizar o trabalho
pensando no ano 2020, porque é muito recente. Em janeiro tivemos uma reunião com todo o grupo, a reunião, o encontro da igreja, que fazemos sempre no mês de janeiro. O ano passado eu fiz, mas era um grupo pequeno. Esse ano nós fizemos agora com um grupo já de quase 25, pensando e sonhando junto para esse ano. O que nós gostaríamos de alcançar até o final do ano. Primeiro, uma organização melhor e estrutura de escola bíblica dominical. Era uma das coisas que precisávamos, porque apenas 5, 6 pessoas participaram da escola bíblica, quer dizer, o grupo de idosos. Então nós começamos já implantamos um outro grupo e também classe para criança. Quer dizer, nosso objetivo até final de ano era ter classe para criança na escola bíblica, ter 2 classes de escola bíblica dominical, uma para novos na fé e outra para o pessoal mais antigo. Não podemos ainda dividir de jovens isso. Então, um dos objetivos esse ano era organizar a igreja, dar cara de igreja, né? E também o nosso local de culto, transformar, deixar ele mais cômodo, porque o nosso local de culto não é grande, mas está bem, só que não está muito bem organizado, porque tem algumas deficiências. Então a gente queria organizar de forma que as pessoas se sentissem cômodas dentro da igreja. E ao mesmo tempo, com isso, nós estamos formando um grupo um grupo, não vamos dizer assim, de líderes, porque não tem nenhuma organização para liderar, mas seria uma equipe de trabalho que nós estamos formando. Começamos esse ano a formar uma equipe de trabalho, que são 2 casais jovens, além de Zenaide, eu, mais 2 casais, e uma jovem também que ela está trabalhando com jovens. Temos apenas 3 jovens na igreja, mas ela está trabalhando. Então, nosso objetivo esse ano era dar essa estrutura para a igreja e formar pessoas capazes de desenvolver esse trabalho junto comigo, porque nós não temos a capacidade de fazer tantas coisas ainda. Não, e olha só, veja bem, né, pastor? Eu fico muito feliz aqui, até vi uns coraçõezinhos, olhinhos aqui de coraçãozinho brilhando, aí tu está acompanhando também, porque a gente se emociona com essa obra de Deus, que ela é tremenda, ela é maravilhosa. Mas eu vi tu comentando algumas, né, durante que tu falavas agora sobre o projeto e o que íamos, o que estávamos pensando, o que nós íamos, porque de fato, e eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre isso, porque hoje a Espanha também é um dos focos principais da questão da pandemia, do coronavírus, enfim. Como é que, então, agora, vocês aí como igreja, como é que está essa situação? Como é que vocês estão vivendo esse momento agora como igreja? Porque, claro, eu fico imaginando projetos missionários e eu fiquei muito feliz aqui, fiquei ouvindo e me alegrando assim com a obra que Deus está fazendo através de vocês aí nesse lugar, e tenho certeza que a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para cumpri-la em nome de Jesus, né? Mas é óbvio que diante da situação, muitas coisas vão ser revistas, muitas coisas nós mesmos estamos aqui repensando, né? O que nós vamos fazer, como vai ser daqui para frente? Ele não sabe, né? Exatamente, não sabemos. Como é que vocês estão agora nesse tempo aí, vivendo como igreja, como campo de missões aí na Espanha, aí na cidade, né, de Miranda de Ebro. Acho que agora falei certinho. De Ebro. Né? Fala para nós, como é que está o momento agora aí, então, pastor Marinaldo? Olha, tem sido muito interessante, até porque desde o ano passado, um dos temas que eu gosto muito de falar, e nós desde o ano passado começamos uma série de mensagens, de estudos sobre a igreja, o que é a igreja, né? Como é a vida na igreja e como devemos ser igreja. E que em muitas situações eu tive que, de certa forma, chamar a atenção, né, do povo para poder falar, para poder dizer, olha pessoal,
A igreja somos nós. Isso foi uma das coisas que eu falei muito durante o ano passado e no início desse ano também. A igreja somos nós. Antes de tudo isso, dessas coisas acontecerem. E de fato, essa situação veio para fortalecer essa ideia, que é bíblica, de que nós somos a igreja. Eu tenho conversado com os irmãos, acompanhado, como todos vocês aí no Brasil, e muitas igrejas estão fazendo suas reuniões online. Eu não tenho essa possibilidade de fazer online, porque uma boa parte do nosso grupo, eles não têm essa capacidade tecnológica e os irmãos dizem, pastor, mas é que eu não sei, eu não posso, eu não sei, não tenho ninguém para me ajudar. Eu digo, não, não se preocupe. Então eu faço com um grupinho mais jovem, sim. Agora, eu tento acompanhá-los através de chamadas telefônicas, conversas, e orar junto com eles. E sempre pergunto como eles estão, como eles estão se sentindo, como está a situação deles. E eu tenho um irmão aqui que ele tem 20% da vista. 20%. Ele tem 83 anos, acho. Ele completou ano passado. Tem 20% só da vista. E todas as vezes que eu falo com ele, não agora, sempre, pergunto, José Luiz, como você está? Ele sempre fala, estupendamente bem. Eu estou bem. E ainda ontem falei com ele. Eu disse, como é que eu fico assim, sem saber se pergunto ou se não pergunto, porque ele sempre diz o mesmo. E ele sempre diz, pastor, você já sabe como eu estou. Estupendamente bem. Ele sempre diz isso. Então, acompanhando os nossos irmãos, a gente tem percebido que eles têm absorvido a ideia de que eles são igreja. De que eles são igreja e eles... Porque uma das coisas que eu sempre falava de que nós precisamos viver a nossa vida cristã fora do templo. Muito mais tempo nós passamos na rua, em casa, no trabalho, do que dentro da igreja. Então precisamos ser e demonstrar que somos essa igreja fora do templo, das quatro paredes. Então isso tem aparecido essa oportunidade e eles têm absorvido essa ideia de que eles são igreja e de que tem sido esse momento que tem fechado como se fosse a conclusão de alguns meses de mensagens sobre a igreja, sobre o corpo. Então tem sido positivo no sentido de entender algumas coisas, de começar a reagir de uma forma diferente e de que a gente sinta a necessidade de estar juntos, a necessidade do outro. É importante essa necessidade do outro, de que eu não posso ficar sozinho, de que o outro é importante para mim. E que maravilha, pastor, te ouvindo aqui e ouvindo realmente essa essência do Evangelho. Nós somos a igreja. É claro que a palavra do Senhor nos diz o dever de congregar, que esse é o costume dos santos, esse é o costume que nós precisamos praticar. Mas em momentos como esse, a gente deixa de ser igreja? De maneira nenhuma. E o pastor acabasse de falar aqui exatamente aquilo que a Bíblia ela realmente nos recomenda, né? Nós somos o templo. Nós somos a igreja viva do Senhor. Nós somos, eu costumo usar uma frase aqui quando eu vou começar os cultos online, aqui na igreja, que eu sempre digo o seguinte, né? Pelo menos falei nos 3 domingos. A porta do templo está fechada, mas a igreja do Senhor está aberta. Essa igreja é viva, ela não para. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E então eu fico muito feliz com essa postura, e esse fechamento, talvez, do Senhor aí na Espanha para vocês como igreja local. Que magnífico. Deus continue abençoando vocês aí de forma bem especial. E eu gostaria ainda, pastor, se tu pudesse falar para nós aqui, nós temos vários irmãos aí que estão online, que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Essa situação, na verdade, na Espanha, esse momento agora, então, da nação espanhola, se tu puder discorrer para nós aqui a respeito disso, o que tu podes dizer para nós aqui, do povo brasileiro, a respeito do momento agora, então, você que está aí na terra, você que está aí vivendo, nós estamos recebendo só notícias, né? Nós não sabemos exatamente. Agora, com certeza, tu tens a autoridade aí, porque moras no lugar,
pode dizer para nós? Conta para a gente, por favor. Olha, tem sido muito interessante. Eu, no início, sem saber exatamente de nada, a gente fica preocupado, né? Existe aquela ansiedade, quem sabe por muitas informações ruins, ou, ou quem sabe a gente não, e informações que a gente não sabia se era totalmente verdadeiras ou não. Quer dizer, então aquela ansiedade do querer saber o que é verdade e o que é mentira, né? O que de fato poderia acontecer. Então, no início foi assim, antes de decretar esse estado de, aqui chama estado de alarma, estado de alarma, não sei como se chama aí. Então, existe essa coisa, assim, essa ansiedade, mas depois quando foi decretado, o nosso filho Tiago, ele já fazia uns 4, 5 dias, mais ou menos, que não ia já na escola, porque já tinham parado as aulas para ele também. Mas quando foi decretado esse estado de alarma, a gente, eu me surpreendi muito a reação da população. E, de fato, diz que 98% dos espanhóis aprova a decisão tomada pelo governo, que se uniram, politicamente assim, estão unidos, partidos apoiando toda essa situação e toda essa decisão, e, estão guardando o isolamento. Claro, existem casos, assim, casos esporádicos que acontecem de alguém que sai para dar uma volta, mas a polícia manda entrar de volta, ou se não, multa a pessoa, e algumas pessoas já foram presas por isso. Você não vê, eu não vi, eu saí hoje, fui fazer compra, mas você não vê ninguém na rua que não seja indo ao trabalho permitido, que a gente sabe que são aqueles trabalhos em coisas de primeira necessidade, supermercado, polícia, essas coisas, e algum tipo de indústria. Mas eu só vejo pessoas com cachorro na rua dando voltas, mas diz que tem que voltar rápido para casa, ou pessoas que vão a esses trabalhos, ou que vão fazer compra, como eu estava indo fazer compra. Ninguém dando voltas na rua, ninguém passeando. Quer dizer, a cidade não está. A cidade, ela está para. A sensação que a gente tem é que a cidade parece uma cidade fantasma, sabe? É uma cidade de 35 mil habitantes, mas é uma cidade que, se você for aí andar no centro, aqui você vê 5 pessoas andando de volta, porque vai ao mercado. Então, o povo está obedecendo, e isso está tendo muito positivos efeitos nessa toda essa questão, porque desde semana passada até agora, quando a porcentagem de contágio era de 18% há uma semana mais ou menos atrás, hoje a porcentagem de contágio de um dia para o outro hoje foi 3%. Foi caindo de 18 para 15, 12, 10, 7 e agora 6, e agora está em 3%. Então isso é positivo, porque o povo obedeceu. Eu me surpreendi com essa. Todo mundo diz não, porque europeu é mais educado que brasileiro. Não sei, eu não vou entrar nessa questão de diferença de. Todos nós temos a ansiedade de querer sair na rua também. Eu já estou aqui dizendo, pensando assim, meu Deus, quando é que eu vou poder dar uma volta aí sem ter que ir ao mercado fazer compra? Mas todos estão passando a mesma situação, mas a gente percebe que o pessoal diz, não, vamos fazer esse sacrifício, porque vale a pena. E realmente vale a pena, está valendo a pena aqui na Espanha. Que legal. Muito bom ouvir o relato aí, pastor Marinaldo, de como é que tem sido a reação, na verdade, né,
do povo espanhol, né, nesse sentido. Isso é para a gente também, vale também como alertas para nós aqui, né? Ainda para nós já está, ela é uma realidade, né? Talvez nós não sentimos talvez esse impacto de números tão expressivos como se viu tanto aí na Espanha, né, quanto também na Itália e também nos Estados Unidos. Aqui não se vê um número tão expressivo, mas eu acho que vale o alerta, vale a gente ficar aí atento, né, às ordens também dos nossos governos, daquilo que está acontecendo. Isso é bem importante, bem importante. E eu te faço mais uma pergunta ainda, dentro dessa questão, pastor, e a igreja, né? Como tem sido, na verdade, a igreja ela está enfrentando, que a igreja, de forma geral, claro, você como pastor da igreja, missionário local, junto com a sua família, mas de forma geral, assim, o que a igreja está fazendo? Quais são as medidas diante dessa situação aí? O que a igreja está fazendo, por favor? Bom, primeiro, a igreja quando soube, eu acompanho algumas notícias da igreja e recebo constantemente informações da Batista Espanhola. Estamos bem próximo a eles e recebo constantemente informações da UEB, se chama UEB, que é a União Bautista, União Evangélica Bautista de Espanha. Então, todos têm sido orientados, inclusive o que se fazia a nível de igreja local, campanhas campanhas de consagração, de oração. A igreja, a UEB, no caso, a Batista Espanhola, ele tem feito muito trabalho em cima disso, com o objetivo de levar as igrejas a interceder por motivos e por questões da denominação e questões do avanço do evangelho, até mesmo porque a palavra hoje está sendo filmada, gravada e está sendo transmitida muito mais que antes. Esse veículo de comunicação que a gente está usando aqui e que outros pastores estão usando através do Facebook e outras redes sociais tem chegado a muito mais gente do que a gente imagina. Então tem chegado aos espanhóis também. Tem chegado a pessoas que não conhecem. Então a igreja está aproveitando essa oportunidade também. Mas a igreja tem desenvolvido o trabalho dentro dela, pensando nos seus, acompanhar e cuidar e pastorear os seus, mas também de levar essa mensagem além das quatro paredes. Isso tem sido positivo. E eu tenho visto grandes mobilizações. Por exemplo, ontem nós tivemos, através desses videoconferência, mais de 300 jovens se reunindo através dessa videoconferência para interceder, para orar pelos jovens aqui na Espanha. Trabalho que o pastor Helder, que é missionário da nossa convenção também, ele tem desenvolvido. Então tem muita gente promovendo esse tipo. A igreja começou a promover esse tipo de vamos dizer assim, de evangelização, mas ao mesmo tempo pensando no cuidado pastoral não só da minha ovelha, mas também pensando que tem outras pessoas que precisam também ouvir a mensagem. Então, a igreja tem aproveitado a oportunidade para ser mais igreja do que antes. Isso é uma bênção, pastor. Isso é uma bênção porque realmente até alguns irmãos já estão se manifestando, alguns que estão aí nos assistindo, né, que a igreja ela está avançando e muito. E é tão interessante, pastor Marinaldo e demais irmãos que estão aí nos acompanhando, as pessoas que estão aí, que a linguagem parece que é a mesma. A gente está dizendo para todos, olha, é um tempo propício para a pregação do evangelho, para a gente anunciar Jesus Cristo, Senhor e Salvador em toda a terra. Nós temos visto que os reis da terra estão se curvando, porque não sabem exatamente o que fazer, não tem, estão alguns até confusos, como fazer, fazem o que pode, mas boa parte deles, eu acredito que também tu deves ter presenciado, está presenciando essas coisas, pastor, é que todos estão dizendo, rezem, façam suas preces, orem, jejuem, façam alguma coisa, né?
E eu acho que esse é o grande momento da igreja, realmente, como tu bem colocaste agora para nós aqui, pastor. É o momento É, nosso como igreja. é. Olha, a Espanha é um país, é um dos países mais secularizados, um dos países mais secularizados. Mas tem sido um país, aqui dentro, um país muito solidário. O espanhol tem sido muito solidário nesse tempo que estamos vivendo aqui. E a gente percebe uma abertura muito grande, um coração que está se abrindo para ouvir, porque necessita, porque precisa. Nós tivemos estamos saindo de uma crise econômica que começou em 2008, onde a Espanha foi chacoalhada economicamente e muita gente veio abaixo realmente e se abriu para essa necessidade de Deus também. E agora a gente está percebendo que a Espanha também espiritualmente está sendo sacudida outra vez. As pessoas estão sendo sacudidas também para buscar a Deus, e, e nossa oração é que eles possam encontrar através de alguma mensagem que um vai compartilhando, de um vídeo como esse, em algum momento eles possam compartilhar, eles possam escutar a mensagem. Que essa mensagem que está sendo transmitida por todas as redes sociais chegue a esses corações de alguma forma. E eu acredito que está chegando. Então, por quê? Eles Sim. estão sedentes, estão precisando escutar. Ainda que são secularizados realmente, mas eu mesmo tenho aproveitado. É uma oportunidade, por exemplo, que eu estou aproveitando. Eu estudo na escola de idiomas aqui da cidade e, e no meu grupo, no grupo de WhatsApp que eu tenho da escola, eu mando uma mensagem. Como antes, se eu mandasse uma mensagem, o pessoal ia perguntar, e esse daí, o que é que está mandando mensagem? Mas hoje eu mando uma mensagem de esperança, mando alguma mensagem sobre o amor, sobre... Claro, aqui a questão é a seguinte, você tem que ir ganhando terreno. Então a gente percebe que esse terreno, a gente ganhou bastante terreno nessas últimas semanas. E são oportunidades como essa que a gente tem que aproveitar. Que bênção, pastor. Que maravilha. Eu não tenho dúvida que, tu comentaste há pouco, né, a Espanha sofreu um abalo forte, e claro, nós ouvimos as notícias da Espanha em 2008. No Brasil, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, fomos abalados também. Mas eu vejo agora, não sei se tu concordas comigo, pastor Marinaldo, que há um abalo mundial. E esse caos mundial, na verdade, é a grande oportunidade que o próprio Senhor está nos dando como igreja de mostrar este evangelho poderoso, de nós pregarmos o evangelho, de anunciarmos para esses irmãos, amigos que estão aí nos nossos grupos, que nos seguem, enfim, né, a igreja nas redes sociais, para dizer que Jesus Cristo, ele é o único Senhor e Salvador no mundo inteiro. Não há Deus igual ao nosso Senhor. Uma alegria muito grande, uma alegria muito grande poder te ouvir, pastor Marinaldo. E antes de tu fazer a tua consideração, nosso horário está indo, deixa eu avisar os meus irmãos que estão aqui, né? Nós temos aqui agora, já tivemos 36, agora estamos em 33 aqui, que eu estou olhando, né? 34, e assim estamos indo. Que lá na Espanha, né? É 1h37 já quarta-feira, né? Nós aqui é 8h37, para nós tá tranquilo aqui, né? Tá na hora aqui no sul de tomar chimarrão ainda, né? E eu estou tentando falar baixo aqui, daqui a pouco minha esposa vai dizer, porque você está gritando, os vizinhos vão escutar. Então, deixa, antes de tu se despedir dos nossos irmãos aqui, pastor Marinaldo, nós estamos também nos reinventando, né, como igreja online. Antes nós tínhamos culto online, domingo à noite, agora estamos aqui igreja online. E permitindo o Senhor, na próxima terça-feira, nós estamos agora com esse momento chamado Mesa Redonda, em que a gente sempre convida o missionário para contar um pouquinho a sua experiência, contar como é que estão passando esse momento de pandemia. Nós vamos receber aqui o pastor Alain Delon, lá de Guiné-Bissau, né? Ele vai estar falando um pouquinho para nós na próxima terça. Amanhã é o dia do encontro da família Betel com o pastor, através do Zoom. Eu tenho falado constantemente aqui aos meus amados irmãos que quinta-feira, né, quinta-feira não,
24 horas, orar sem cessar. Mas quinta-feira, irmãos, não é porque a igreja está fechada que o templo está fechado que nós vamos deixar a oração. Ao contrário, nós vamos continuar em oração através do Zoom. Sexta-feira, os nossos pequenos grupos, também pelo Zoom. O sábado, à noite, o culto dos jovens também está acontecendo pelo Zoom. E a gente está vivendo uma experiência interessante aqui, pastor Marinaldo, é a escola bíblica dominical, porque nós, batistas, amamos a escola. Então tem tanta sala virtual, sala de criancinha, e eu fico assim, olha, as nossas profs aqui estão se virando aqui para dar aula online para gurizada. Tem sido uma experiência muito interessante. Muito, muito legal mesmo, através do Zoom, né? E domingo, o nosso culto agora, como já foi avisado, irmãos, nós estamos tanto pelo Face quanto pelo YouTube. Se você não se inscreveu lá no YouTube, inscreva lá, Igreja Betel, para que a gente consiga transmitir nossos cultos ao vivo e online também para todos vocês. Pastor Marinaldo, para quem chegou depois da apresentação, Pastor Marinaldo hoje está em Miranda de Ebro, que eu já aprendi que é um rio que corre na Espanha e é muito grande. Já aprendi agora aqui com ele, né? Ele está lá morando nesta cidade já desde 2019, né? 2019, desde o ano passado. Isso aí. Mas já são 10 anos na Espanha, né? Que já está em terra espanhola. Zenaide é sua esposa. Nós ficamos muito felizes aí, pastor Marinaldo, por ter concedido essa honra de poder participar conosco nessa live. E eu peço a gentileza que tu transmita um recado especial para nós aqui, do Brasil, a Igreja Betel, nossos amigos, irmãos em Cristo, outras igrejas. Eu estou acompanhando aqui, estou vendo o pastor Emerson, lá do nosso campo missionário, do Noroeste. Eu já vi aqui alguns irmãos que nem são da Igreja Betel, mas que estão aqui ligados conosco. Por favor, pastor, transmita um recado final aí, tenha a bondade de fazer isso. Amém. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, pelo menos comigo, Deus tem me levado a transmitir, a querer sempre transmitir uma mensagem de esperança, não uma mensagem de medo. Muita gente está ouvindo tantas mensagens hoje em dia. Não estou dizendo mensagens bíblicas, não. Estou dizendo mensagens através de informações que se enviam via WhatsApp, via vários meios de comunicação, a televisão. Mensagens que causam medo nas pessoas e dúvida e ansiedade. E eu acho que a igreja está para transmitir uma mensagem de esperança às pessoas, porque todos estão precisando dessa mensagem de esperança. E na primeira semana, quando nós começamos aqui esse estado de quarentena, que a gente estava assim um pouco ansioso, foi quando nós lemos todas as quartas-feiras, nós lemos um salmo. E na quarta-feira, justamente essa primeira quarta-feira da quarentena, era a oportunidade de ler o Salmo 46. O Salmo 46. E foi maravilhoso, porque foi uma mensagem de Deus para mim, primeiramente, quando diz que Deus é nosso amparo, nossa fortaleza. E em espanhol, gostaria de ler em espanhol alguns versículos. Diz assim: Deus é nosso amparo e nossa fortaleza, nossa ajuda segura em momentos de angústia. E depois, eu gosto muito dos últimos versículos, quando no versículo 10, ele diz assim: quedem-se quietos. Aí tem uma tradução que eu gosto bastante, isso na NVI diz quedem quietos, mas a versão mais conhecida aqui tradicionalmente, a Reina Valera, diz assim: estad quietos. Eu gosto dessa versão, é como se Deus nos estivesse dizendo: pare um pouco, e diz assim: estad quietos e conoced que eu sou Deus. Quer dizer, serei exaltado entre as nações, enaltecido serei em la tierra. E esse texto falou muito ao meu coração. Quando Deus falando, dizendo, temos que ficar tranquilos, quietos.
e observar como Deus está trabalhando e conhecer o mover de Deus e ver como Ele está atuando. Então, eu comecei a entender, eu particularmente, isso é algo muito pessoal, digo, que nós precisamos, como igreja, abençoar as pessoas com mensagem de esperança. Ele é a nossa esperança, Ele é nosso refúgio, como começa nesse texto, nosso amparo, nosso pronto auxílio, como diz aqui. Então, eu quero deixar essa mensagem para você que está ouvindo. A qualquer pessoa que ouvir essa mensagem de hoje, que deixe e permita que Deus seja o teu refúgio, a tua fortaleza. Esse versículo primeiro do Salmo 46 disse que ele é auxílio, um socorro presente, pronto. Aqui usa a palavra pronto, porque nos dá um sentido de que ele está ao teu lado. Se você permite que ele esteja ao teu lado, ele estará para cuidar da tua vida. E não esteja, sabe, o versículo que disse que está quietos, é como se, me veio na mente quando eu li esse versículo, como aquela criança que sempre está gritando, pedindo determinada coisa ao pai, e pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e de repente nós o que fazemos? Geralmente, eu pelo menos digo o que fazia. Enquanto estava chorando, gritando, esperneando, eu não dava nada. Mas quando parava e ficava tranquilo, aí disse, agora sim, agora eu vou conversar, ou eu vou te dar, ou eu vou... E Deus também muitas vezes espera que você pare de se espernear, que você se tranquilize e comece a ver como Deus está trabalhando na tua vida. E a oportunidade que Deus está te dando para que você possa crescer e conhecer a Ele, conhecer a Deus. Então, receba essa mensagem de esperança, uma mensagem de que Deus é a tua fortaleza, teu auxílio presente e que Ele quer falar contigo. Pare de se espernear e escute a voz de Deus. E também eu gostaria de dizer que essa terra do Rio Grande do Sul é a minha terra também. Eu digo sempre que gaúcho que é gaúcho, ele não tem só uma cuia no armário. Ele tem mais de uma. Ele tem mais de uma. Você fala, quantas cuias você tem na tua casa, Gerson? Rapaz, por baixo aqui eu uso duas, né? Uma de manhã e uma de tarde, né? São duas Pois coisas. Já é. começa por aí. Fora as que estão guardadas no armário. Então, tomador de chimarrão não tem só uma cuia. Né? Ele tem mais de uma cuia. Eu vi isso em todas as casas em Livramento. Eu tenho duas cuias aqui. Eu sou gaúcho também. E, na verdade, eu amo essa terra. Amo essa terra. Não, e eu sou gaúcho até mesmo porque recebi o título de cidadão santanense, Olha aí. de Santana do Livramento. Então eu posso dizer que eu sou cidadão gaúcho também. Eu amo vocês. Amo essa terra, amo essa igreja. A gente, apesar de alguns poucos contatos, mas contatos frutíferos que eu tive com essa igreja, em Betel, em Porto Alegre, mas amo muito vocês. O povo gaúcho tem estado no meu coração e o meu desejo é que vocês sejam, nesse tempo, uma bênção para aquelas pessoas que estão precisando de uma mensagem de esperança e de amor. E com certeza, esse é o tempo, é um tempo. Eu não gosto de dizer que eu não gosto, né? Não sei se vocês, alguém que está escutando, gosta de dizer isso. Eu não gosto de dizer que Deus ele está fazendo que isso aconteça. Eu não gosto de dizer. Eu gosto de dizer que Deus está aproveitando o momento que estamos vivendo isso, está nos ensinando coisas maravilhosas. Ser igreja em tempo de crise, ser luz, ser sal, transmitir uma mensagem de esperança. Tem muita gente que quer ouvir de você, meu irmão, uma mensagem de esperança. Não transmita mensagem de medo, transmita mensagem de esperança e de salvação. Que Deus abençoe a todos. Vou falar contigo, Gerson. Ô, querido, que palavra do Senhor tu nos transmitiu agora. Recebemos com alegria no coração, guardamos essa palavra de Deus para nós, aí que tu transmitiu para a gente agora, Marinaldo,
e nós rogamos aqui a bênção e a graça do Senhor sobre a tua vida, sobre a Zenaide, o Tiago também. E como tu és um cidadão gaúcho, né? Então recebe um abraço do tamanho do Rio Grande. Amém. Amém, Márcio. Bate. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém, querido. Sabe que a gente guarda, eu guardo muitas boas lembranças daqueles poucos meses lá em Campinas. Verdade. 97 lá, né? Tu no 4º ano e no primeiro. Jesus amado, olha aí que maravilha. Né? Ainda fiquei com uma herança tua, foi o teu lembra, não? Teu calçado lá de jogar futebol. Rapaz, eu quero de volta o meu calçado. Olha, eu acho que está todo furado. Muito bom falar contigo, querido. Muito bom, bom demais mesmo. Obrigado, meus queridos irmãos também que estiveram conosco, participaram conosco. Olha, o que tem aqui de saudação, de abraço aqui para vocês aí, Marinaldo. Então recebe aí em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez agradeço por esta honra aí que tu nos concedeu de poder estar com a gente aqui. Em nome de Jesus, um abraço aí para a igreja na Espanha também, onde tu tens pastoreado. E que o Senhor continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. A vocês também. Um abração. Amém. Deus abençoe a todos, então. Deus abençoe. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.